Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série A Sétima Arte. Chegamos a um dos episódios centrais dessa produção. Nosso interesse de fazer a série surgiu quando começamos a encontrar respostas para a seguinte pergunta: o que une os grandes sucessos do cinema nos dias de hoje? Descobrimos um padrão, uma lógica na construção e execução de narrativas. Neste episódio, apresentaremos a nossa tese completa. Os principais filmes de hoje não são mais obras originais, mas remakes e continuações com personagens conhecidos que sofrem uma série de alterações. O empobrecimento nas histórias representa um perigo. Por trás de cada personagem, de cada herói e de cada símbolo, há um legado cultural e educacional que formou gerações inteiras. As grandes histórias do cinema enriqueceram a imaginação de muitas crianças e permitiram a milhões de pessoas viver experiências que sem o cinema seria impossível. Toda a história busca transmitir uma mensagem e o que estamos vendo hoje é um padrão ideológico com intenções muito claras. O episódio de hoje aborda justamente o movimento presente em muitas produções atuais. Você já pode conferir o primeiro e o segundo episódio da série em nosso canal do YouTube ou no app da Brasil Paralelo. Lembrando que teremos um episódio novo todos os dias até o dia 31 de outubro, sempre às 20 horas, aqui em nosso canal do YouTube ou na plataforma exclusiva de membros. Os próximos episódios exploram 4 clássicos do cinema: O Poderoso Chefão, Star Wars, A Felicidade Não Se Compra e O Senhor dos Anéis. 4 grandes histórias que mostram como o cinema é a arte mais influente do nosso tempo e de como devemos nos atentar a isso. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que há cerca de um mês lançamos a nova Brasil Paralelo. Aumentamos a frequência com a programação diária em nosso canal do YouTube, aumentamos a presença com o lançamento do nosso aplicativo de Smart TV e lançamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo que reúne filmes selecionados a dedo pela nossa curadoria. Análises de todos os filmes da assinatura, conteúdo infantil e mais de 50 produções originais com conteúdo estendido e novidades todas as semanas. A BP Select é a primeira plataforma de streaming do mundo onde você pode apertar o play sem medo. Sem medo de errar, sem medo de perder tempo e de assistir conteúdos inadequados ou até mesmo não entender a história. Escolhemos a dedo todos os filmes da nossa assinatura. Trata-se de uma seleção com somente aquilo que realmente vale a pena ser assistido. São milhares de assinantes espalhados por todo o Brasil e relatos que não param de nos surpreender. Ao assinar a BP Select, você contará com análises exclusivas da nossa equipe para todos os filmes do catálogo. São conteúdos adicionais produzidos com a qualidade da BP que você já conhece. Além disso, a BP Select também atende um dos maiores pedidos do nosso público, um catálogo com desenhos infantis. São desenhos e séries pensadas para ensinar grandes lições e valores, formar uma boa imaginação e, acima de tudo, se divertir. Tudo isso em uma plataforma que a família pode apertar o play sem medo, pois nossa seleção infantil fez questão de manter abordagens seguras para as crianças. O nosso objetivo é que você saia de cada sessão melhor do que antes de apertar o play. Acessar a BP Select com todo o nosso conteúdo disponível em um aplicativo de TV sai por apenas R$ 19,00 mensais. E durante o lançamento da Sétima Arte temos um convite especial. Assinando agora a BP Select, você vai ganhar como bônus o livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário feito por nossa equipe de roteiro e produção, ingresso virtual para a rodada de conversa sobre cinema com os nossos convidados Guilherme Freire e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro, e também concorre ao kit exclusivo da BP Select temático da Sétima Arte, que iremos sortear no dia 1º de novembro. Esse pacote de benefícios só fica disponível até o dia 31 de outubro. Caso tenha qualquer dúvida, temos uma dica. Assine a BP Select e consuma todo o conteúdo por 7 dias. Se você não gostar, nos envie um e-mail que devolvemos todo o seu dinheiro, sem nenhuma burocracia. Este é o compromisso que assumimos com a qualidade do conteúdo que disponibilizamos aos nossos membros. Com a BP Select você irá transformar a sua forma de assistir filmes. Assine agora e aproveite o melhor da Sétima Arte. Para isso, posicione a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou clique no link contido na descrição.
Junte-se aos milhares de assinantes da BP Select e aperte o play sem medo. Fique agora com o terceiro episódio da Sétima Arte. Nós contamos com sua participação, um bom filme e até breve. Pequenos e mais leves que o ar, os esporos de um fungo são levados pelo vento e viajam longas distâncias em busca de um lugar para colonizar. Mas nem todos os fungos se alimentam dos mortos. Há alguns dias, um esporo aterrissou nesta formiga. O fungo que a tocou não é como os outros. Ele invade seu organismo e, aos poucos, começa a se espalhar, criando uma rede de raízes por seus músculos. Após perder o controle de seu corpo, a formiga tem o cérebro inundado por substâncias químicas que a tornam submissa ao seu novo mestre. Mas tomar conta da formiga não é o bastante. Agora o fungo precisa usá-la para se proliferar. Ele a guia para um local alto, onde as condições são perfeitas para seu desenvolvimento. A formiga é obrigada a prender-se à árvore com uma mordida mortal. O fungo rompe sua cabeça e de dentro dela cresce, preparando-se para disseminar mais esporos e infectar mais formigas. Disseminando mais esporos e infectando mais formigas. Disseminando mais esporos e infectando mais formigas. Essa é a estratégia de disseminação do parasita. I don't believe it's a political party. I believe it's an un-American thing. And I feel that they really ought to be smoked out and shown up for what they are, so that all the good free causes in this country, all the liberalisms that really are American, can go out without this taint of communism. That's my sincere feelings on it. Quello che era successo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, cioè dei film in cui si vedevano i russi in modo molto positivo, diventa il sospetto che Hollywood sia infiltrata dai comunisti. Investigating alleged communist influence and infiltration in the moving picture industry must not be considered or interpreted as an attack on the industry itself. E é claro que tinha roteiristas de Hollywood que eram simpatizantes do regime soviético. Isso é um fato histórico. Não é porque teve depois o McCarthy e a Listas Negras, a RUAC, toda a perseguição ao comunismo em Hollywood, que não é verdadeiro que tinha presença lá. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have.
Oh, well, you would. Yes. Well, you will. No filme Ave César, dos irmãos Coen, tem lá o dançarino de musical que está vinculado ao regime soviético. O mesmo filme apresenta também os membros da escola de Frankfurt educando os roteiristas de Hollywood. Man is unitary, a simple economic agent. Man's institutions are split, expressing contradictions that must be worked through. And they are worked through in a causative, predictable way. History is science. This is the essence of the dialectic. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. A velha Hollywood dos anos 50, que fez grandes filmes. Tinha coisa comercial, mas tinha grandes filmes também, né? Ela entrou em crise. Essa geração da Era de Ouro, esses grandes diretores, o Leo McCarey, John Ford, Alfred Hitchcock, o próprio Kurosawa estava envelhecendo, né? Então você tem toda uma geração de ouro que está no crepúsculo dela. Thank you very much. Thank you. E aí, quando você começa a ter a morte dos grandes mestres, você tem uma nova geração, mas essa nova geração foi totalmente formada pelos grandes mestres. Nasce una generazione che è quella che si affermerà negli anni 70, che è una generazione per la prima volta anche di giovani registi che arrivano al mestiere di registi essendo dei grandi appassionati di cinema, cioè dei cinefili. Cosa che non era successa né a John Ford né a Howard Hawks, eccetera, ma succede a Martin Scorsese, succede a Steven Spielberg, succede in una certa misura a George Lucas, che sono registi che prima ancora di fare registi sono dei grandi appassionati di cinema. Em matéria de aprendizado, eles eram extremamente tradicionalistas. Na verdade, eles aprenderam com o melhor que tinha da tradição cinematográfica. E por isso que eles conseguiram inovar. Eles não são a repetição da mesma coisa. Here we go. Rolling. Stand. Action. Check it out. Who the hell are you talking to me? Your young assistant, George Lucas. Well, he's not my assistant, actually. Allora, i cambiamenti negli anni 60 e 70 nel cinema sono in parte causa e in parte conseguenza di cambiamenti sociali, politici, culturali più generali. E o cinema dos anos 70 ele é muito obcecado por essa figura da guerra do Vietnã, a crítica social. Ele tem aquela cabeça da guerra. Nós vamos impactar nessa guerra que está acontecendo agora. Então daí o Julián Marías, que de forma muito otimista, pensava na capacidade educativa do filme. Mas quando a gente lembra do contexto da Guerra Fria, essa capacidade, essa fecundidade educativa fez com que os filmes fossem levados também para a politização. Aí depois a gente vai vendo a intenção dos diretores e dos produtores de passarem uma mensagem, uma ideia, uma visão própria. Os cineastas dos anos 70 se veem como iconoclastas. Eles aprenderam com os mestres clássicos, mas eles se narram, se veem o seu papel como um papel de iconoclastia. In alcuni casi ispirandosi molto a quel cinema europeo di cui dicevamo prima, cioè da una parte al neorealismo, dall'altro alla nouvelle vague francese. Todos os cineastas do período, eles entendem que eles estão quebrando padrões estabelecidos pelo passado. E aí fizeram muitos filmes muito loucos. Mas algumas obras-primas mesmo, que vão entrar para a história,
aconteceram nesse momento de liberdade, aí, até os anos 70. E aí o que aconteceu? Nos anos 80 descobriram a fórmula. Hey, camera mark. Stand by. Action. In the long lines in front of the big city theaters across the country, the moviegoers wait for 6 hours or more. O público americano já não estava comprando tanto a propaganda anti-guerra. Eles queriam outra coisa. Line stretched around the block. People lining up, not just around the block, but then around the block that was next to the block. E aí foi quando o cinema voltou até a função do entretenimento, de escapismo. Vamos te tirar da realidade para você poder se divertir. Vamos trazer o cinema de novo para coisa boa. E os blockbusters, eles vieram nessa onda. Star Wars. It is more than just a successful movie, it is a box office phenomenon. You are about to become part of the phenomena of Star Wars. In a few minutes, you'll see a movie that's become more than just a movie. As a result, the price of 20th Century Fox stock has doubled in the last 2 weeks. The sequel to Star Wars is here. It's called The Empire Strikes Back. Have grossed about $900 million from ticket sales. Some will have been waiting in line for more than a week. Todo o mercado cultural norte-americano que pulverizou para o resto do mundo vem do Star Wars. And this third movie in the series, Return of the Jedi, is bringing with it the biggest merchandise and promotional blitz ever to come out of Hollywood. Brinquedos, merchandising, produção de conteúdo paralelo, spin-offs e etc. Tudo isso começou com Star Wars. The film is breaking attendance records all over the country. O que é essa ideia do blockbuster? O próprio nome diz, né? É o arrasa quarteirão. 2 a.m., 5 a.m., sold out theaters everywhere. E o cinema de blockbuster, arrasa quarteirão, ele tenta agora, de alguma forma, puxar esse espectador de volta para o cinema de uma maneira realmente explosiva. The world went instantly Star Wars crazy. Star Wars ele trouxe um fenômeno, não só como um fenômeno financeiro, mas como um fenômeno cultural também. You meet a lot of weird people out here? None weirder than us. E o blockbuster, eu acho que também tem um grande modismo, um grande mimetismo e uma indústria de propaganda extraordinária. Agora, de onde vem esse impacto, né, se a gente pensar? É uma coisa interessante. Os blockbusters investiram numa coisa que a gente pode dizer que é o seguinte, é uma dependência mitológica do ser humano. Ou seja, na falta de qualquer outra coisa, o que eu busco? Um mito. Bom, isso é um plano consciente. O Steven Spielberg, o George Lucas, eles pensaram em criar o blockbuster, não foi feito aleatoriamente. E foi consciente porque eles viram o que aconteceu. Eles eram dessa cultura hippie. Eles estavam imersos na sociedade hippie e tal. E eles olharam e falaram, caramba, as pessoas não se interessam mais pelo cinema porque nós crescemos ouvindo histórias de heróis. As histórias de heróis não são mais contadas. Nós crescemos ouvindo sobre as pessoas que vencem sobre o mal. Onde isso foi parar? Façamos de novo. Eles apostam 100% nessa ideia mítica. Natal até da jornada do herói, que ficou muito famosa, né? Que todo mundo segue essa fórmula. Mas isso era meio óbvio. Tubarão e o primeiro Star Wars são dois dos filmes que inauguram esse movimento, né? E Tubarão conta a história do herói comum. E é muito interessante porque tem muito anos 70 a estética. Tem um intelectual mais frágil, mais moderno. Tem o homem do povo que vai segurar as coisas na mão, que é meio intuicionista, meio místico e tal. E aí tem o prefeito corrupto que quer ganhar dinheiro em cima do negócio, quer explorar as pessoas a despeito da segurança delas. E o tubarão, a força da natureza consumindo as pessoas. Então tem um clima nos 70 muito forte. Mas tem o pai de família, cidadão comum, que de algum modo é mais sensato do que as outras coisas que estão acontecendo. E esse pai de família vai enfrentar o dragão, que é o tubarão. O tubarão é um tipo de dragão, uma expressão do mal bruto, sem nenhum tipo de restrição. O tubarão é um Balrog, o tubarão é um dragão, o tubarão é o mal bruto, né? E aí ele vai enfrentar esse mal e, de algum modo, de uma maneira improvável, ele vai vencer o mal. Film called Jaws
It has already made more money than any motion picture in history. It has already made more than $100 million. E aí, quando o Spielberg vê que isso funciona imensamente, que as pessoas querem ver, elas querem ter a experiência sensorial, sem dúvida, elas querem ver o tubarão lá, elas querem ter uma certa imagem política, querem ver o prefeito corrupto e tal, mas elas querem ver o herói triunfando de algum modo. Ele fala, é isso que está faltando no cinema. Então a gente vai ser disruptivo se a gente conseguir aliar os vários níveis do cinema, se a gente conseguir colocar todos eles em conjunto. E o George Lucas, de outro modo, vai percebendo e falando, nossa, vamos fazer isso. Vamos fazer uma ópera espacial. E daí a gente pega esses elementos da cultura tradicional, do Rei Arthur, do Hobbit, a gente vai misturar isso com um imaginário meio budista, não sei o quê, coisas antigas e clássicas e tal. Com esse livro do Campbell que eu tô lendo, O Herói de Mil Faces. Star Wars traz a busca pelo bem numa roupagem estética que é muito atraente. Mas só isso teria feito o filme estourar na época e ok, né? Só que o filme continua sendo um sucesso e as pessoas continuam querendo fazer mais coisas de Star Wars. E aí que tá, não funciona porque tem o Chewbacca lá. Funciona porque as pessoas procuram novamente ver a criança que vai se desenvolver num homem forjada com heroísmo. Querem ver a figura do mestre, o Obi-Wan Kenobi, que é um mestre portando uma cultura perdida, certo? Em meio a negociantes, tá o Han Solo malandro, né? O cara gordo lá, os caras trocando dinheiro e ameaça e a cultura corrompida do Império Galáctico, não sei o quê. Tem lá um peregrino no meio do deserto com uma mensagem espiritual. As pessoas sentem falta disso. E aí agora o Luke vai entrar nessa jornada para buscar uma nova esperança. O título é muito explícito, mas a figura da esperança tá presente na temática do filme. Depois, retroativamente, ele vai chamar Uma Nova Esperança. You can destroy the Emperor. The film is breaking attendance records all over the country. Not since Jaws have so many people stood in line to see a movie. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Have you even seen Star Wars? She's never seen Star Wars. The Force is with us. Okay, everybody, I gotta get to Star Wars. And the thing that I resent the most is that they are able to get into these unions and take them over and represent to the world that a group of people that are in my plant that I know are good 100% Americans are trapped by this group, and they're represented to the world as supporting all of those ideologies, and it's not so. It's not so. Walt Disney agreed to pay $4 billion for Lucasfilm, giving it control of the Star Wars and Indiana Jones franchises. So this is how liberty dies. With thunderous applause. The Power Women are here! Disney was a little nervous, and they said, we want to make something for the fans. So I said, all I wanted to do was tell a story of what happened. You know, it started here and it went there, and it's all about generations, and it's about, you know, the issues of fathers and sons and grandfathers, and it's a family soap opera. It's not about spaceships. So they decided they didn't want to use those stories. They decided they were going to go do their own thing. And I just want to pay tribute to Ryan for being one of the most brilliantly subversive filmmakers. And these are my kids. So all the Star Wars. All the Star Wars films. I sold them to the white slavers that take these things and Essa nova trilogia, ela é muito pejorativa à própria obra em muitos sentidos. A visão política que está embutida ali, né, nesses 3 filmes novos, ela é um reflexo do que a gente está vivendo hoje em dia. It's very much ingrained in postmodern theory itself. There are certain thinkers, like Jacques Derrida is a good example, who saw his work as parasitic. He says that his strategy is basically virology. And so the idea is that if you believe that, say, that the power structure in itself is evil, like any power structure is evil, you're in a difficult position. You're in a difficult position because
if you just reverse the power structure, if you just take power, let's say, then you're playing the same game. Whereas postmodern theory seems to take on the image of infection, of saying we're actually going to pollute the narrative, we're going to infect it, and that is how we deconstruct the story. Temos um convite para você. Conheça a BP Select, o único streaming do mundo com produções originais, filmes de ponta, catálogo infantil, podcasts e análises exclusivas para todos os filmes do catálogo. Assine agora e aperte o play sem medo. No, the one I'm pointing to. No, no, no! If we don't patch this up, the propulsion tank will overflow and flood this ship with poisonous gas! This? Yes. The character of Rey, yeah. It's a good example for people to see because they wanted to present a feminine character which was heroic, but they overdid it so much that she barely had a narrative arc. And so when you look at the early Star Wars movies and you see the character of Luke, you know, Luke starts out as a loser, as he's impatient, he wants to succeed right away, but he needs to learn. So he needs to be slapped around a little bit in order to learn, in order to become a master himself. And that is something which is very believable. And it actually looks like the universal story. It looks like a story, of someone who's ascending, who's kind of has to go through struggle in order to ascend and become something. I'll never turn to the dark side. You know, in the new Star Wars movies, what they wanted to do is the sense you get is that they were so excited of having a central feminine character that they overdid it. And they made Rey into someone who didn't need to learn anything from anybody. A Rey não tem nenhum backstory que mostre, não tem uma curva de aprendizado minimamente bem construída. Eu sou obrigado a supor que o que estão trabalhando é a substituição do masculino pelo feminino. A Holdo é a que sacrifica, o Poe é o masculino, é mau. Get this man off my bridge. A Rey é mulher, a Ordem Jedi era decadente, a Rey é que está crescendo e ela que tem toda a inovação, contanto que não suprimam o talento dela. Ela dirige a Millennium Falcon melhor que o Han Solo, quer dizer. Teaching Han Solo how to fix his ship was, teaching Luke, was better than Luke and kind of embarrassing him and was just better than all the other characters. And it really shows you how it's actually difficult to identify with a character like that. And it's actually one of the reasons why they always struggle to make a Superman movie, is because no one cares about perfect characters. You can't care about that. You want to see a change in the character. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Ela não tem curva de aprendizado, ela não precisa ter. Se você questionar a curva de aprendizado dela, azar o seu. Deixa o passado morrer, né? É a frase básica dessa nova trilogia do Star Wars. Let the past die. O Yoda queima os livros, né? Mesmo que ela tenha salvo alguns livros e tal, tenha colocado esse artifício, ele queima os livros. For you to look past a pile of old books. The sacred Jedi text. Então, perfeito, deixei o passado morrer. E o que ficou pra mim? Bom, eu não sei quem é a Rey também, eu não sei qual é o desenvolvimento do personagem dela. Eu não consigo criar uma empatia com um personagem que eu desconheço. Don't be afraid of who you are. Se o símbolo é uma estrutura social fixada, que quer dizer pra mim que o mal é uma coisa externa a mim, o artista sabe que isso é falso. Se o Darth Vader é só uma caricatura do mal externo, então ele é um símbolo morto. Ele é um símbolo que não significa nada. And because it seems to be done with a kind of ideological reason. So you have these scenes in the first movie where she's constantly refusing help and she doesn't, like he's trying to help her out and she's like, no, I don't need it. I don't need your help. I don't need your help. I know how to run without holding my hand. Those types of scenes they're really emblematic of the character herself and the difference, let's say, between the kind of narrative arc that Luke went through
and that captured an entire generation of people, and Rey, who, to be honest, will be forgotten. Existe uma necessidade de desconstruir a figura masculina, por exemplo, nesse cinema contemporâneo. And by the way, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to X-Women. Isso é chamado de parasitismo pós-moderno, é uma metáfora que o Jonathan Pajot usou aplicando o Derrida, porque você está só pegando um símbolo que já existe, esvaziando ele do seu significado, e você está vendendo o símbolo vazio. Por isso que a nostalgia de hoje ela é uma nostalgia muito vazia. É uma nostalgia que é só a exterioridade do símbolo do passado, mas ele já não significa mais o que significava anteriormente. There's definitely a strange tendency, this kind of story of replacing that is happening. They're going to replace all the character with these feminine characters. Like, you know, you've always had the story of Wonder Woman or the story of these feminine superheroes, but it's different when you're trying to actually replace the main characters with feminine characters. Like, that's when it becomes like, okay, so what is happening? Like, why do we need a feminine Sherlock Holmes? E você tem que colocar o protagonismo, às vezes, nas classes oprimidas, em outra coisa. Mas esse protagonismo foi conquistado com qual jornada? Qual busca da alma humana? Come up with a great feminine character. Why can't we have original female characters that are very powerful? I often point to Miyazaki's movies where he has these amazing, powerful, beautiful feminine characters. And he doesn't feel the need to replace the male character with the female character, you know, and that's what we're seeing more and more in story tropes. And you can see, if you want to see the difference between Rey and, let's say, the main character in Miyazaki's Spirited Away. In Spirited Away, you really have a powerful feminine character, but who starts out as a scared little girl who, you know, has to learn, who's struggling, who doesn't know what she's doing, and she has to find allies, and then she builds herself into someone who now is able to stand up to the witch and actually, in a very powerful way, tame the witch and turn her, which is actually what Luke ends up doing in the end of Star Wars, which is turning the evil into good. And so the main character in Spirited Away is much closer to a beautiful story of a feminine character. And Rey I think, will just disappear in terms of memory. E vejam bem, eu nem sempre acho que um componente político, entre outros componentes da arte do cinema, seja ruim. O ruim, para mim, é a politização. Tudo ser submetido, né, ao caldeirão da política. A gente vê cada vez mais filmes que são celebrados não pela sua forma, pelos seus personagens, pelas suas histórias, mas sim pela sua mensagem sobre o que o filme está advogando lá. É um filme onde os atores estão ruins, a direção é ruim, a iluminação é ruim e o som é ruim. Mas se o filme fala de racismo e a mensagem do filme é que o racismo é errado, esse filme vai ser celebrado. Porque ele vai ser celebrado não artisticamente, ele vai ser celebrado politicamente. I think that as they move towards propaganda, definitely they will lose symbolic depth. But ultimately they will also lose attention. It's just going to happen on its own. Firstly, winners, when you make your speech, it's a good tip to remember the 3 G's. Be gracious, be grateful, get off. Don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public. So many great directors nominated this year. I don't know, Chris. I thought there was something missing from the list this year. Vaginas? Yeah. And here are the all-male nominees. You know nothing about the real world. Whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. Climate change is real. It is happening right now. The 2018 Academy Awards were the least watched Oscars in history. And proved yet again that the public has no appetite for lectures from pampered, French-dwelling leftist hypocrites. To the violence of inequality, injustice, hatred, racism, and poverty.
So what might be causing the American public to not want to watch Hollywood essentially give itself a pat on the back? Things will get better when workers of the world unite. TV audience for Sunday's Academy Awards plunged to a record low of 9.85 million viewers. In fact, last year, lowest ever. Now, almost 60% lower than worst ever. It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. They came to us about a week ago and said that we had to move by Friday, today, 6 p.m., because they were trying to clean it up for the Oscars. And they told us that if we didn't move, they were going to just demolish our stuff. If you have warrants, to take you to jail. Presenting us with themes of equity and social justice. Sir Anthony Hopkins, de 83 anos, dormiu, não assistiu ao vivo à cerimônia. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? É um fato que o Oscar bateu o recorde de baixa audiência. As pessoas não veem mais grande relevância na premiação. Aquele romance da Era de Ouro se perdeu e a família comum já não tem mais a mesma relação com o cinema. And the feeling that I get is that society is moving towards kind of weird political radicalism. And that it's very dangerous because it works. It gives you the sense that you're the good guy, they're the bad guys. You know, we need to get our agenda through, we need to get this thing, we need to move towards progress, or we need to halt it. And that polarization, that it gives you a sense of meaning. And so the fear that I have is that in that movement, movies for a while at least are going to continue to go down that line. Que educação passa para as crianças? Bom, elas vão olhar e falar, perfeito, então esse é assim. Então o mal é externo a mim. O mal é a primeira ordem, ela é caricata, certo? Eu não tenho nada a ver com o mal, eu sou dos bons, eu sou a resistência. So it becomes so forced that it no longer even plays the role that it could play in a story. It just it becomes painful to watch. It lands wrong. It looks off. I think women can do anything. Just because they can doesn't mean they should, right? Here's a laugh. This girl fancies herself a businessman. See a lot of gun violence in your world? Actually, that's a big problem, Guy. It's a massive problem. And that's when it feels like propaganda. That's when it feels like it's actually distorting reality to an extent to change the way you think so much that it's difficult to swallow as a pill, let's say. Quando a gente quer passar muito uma mensagem numa história, em geral o que acontece é que a gente não consegue passar essa mensagem, porque soa forçado. E o ser humano, quando vê alguma coisa forçada, estão querendo forçar uma coisa, nossa atitude natural é desconfiar. Não é mais aquela construção simbólica, por exemplo, o Kubrick coloca no Iluminado um sistema de opressão colocado na ideia do hotel, colocado na ideia do legado, na mentoria que ele recebe no hotel. Esse tipo de símbolo mais sutil, 2001 no Espaço, falando do Homo Laborens, falando da evolução da ferramenta. Isso era um cinema que era revolucionário, no sentido ideológico, mas que tinha uma construção simbólica bem feita. Todo filme, a história é a seguinte, o personagem descobre como ele vai expressar essa interioridade dele, ou seja, como ele vai se libertar das amarras dos outros que impediam ele de ser ele mesmo, essa busca por uma autenticidade. Como a pessoa que estava perdida no mundo descobre o que ela realmente quer. É tudo sobre o eu, né? A gente tá nessa geração que o Steve Jobs soube expressar tão bem no nome das coisas que ele criou e vendeu, né? Tudo há alguma coisa. Do you ever bother to ask what I want? No! You walk around telling me what to do, what not to do, trying to make me be like you. Well, I'm not going to be like you. Porque tudo é um meio de ajudar o indivíduo a se expressar. Isso é felicidade e isso é a única coisa que importa. E aí é uma infância eterna. Eu acho que existe um elemento na cultura atual de uma infantilização eterna, porque o mito infantil anterior, ele é como eu pego o inocente e torno ele forte para resistir ao mal. E o mito atual é, continue inocente, o mal é externo a você. A única corrupção que você pode fazer é um excesso de ordem imanente, todas as outras corrupções são mentirosas. Só que isso vai contra a estrutura da experiência humana.
Então isso provoca duas coisas. A primeira, infelicidade generalizada. Quanto mais a gente busca a nossa felicidade individual, mais infeliz a gente fica. Não sei quem que percebeu esse paradoxo, graças a Deus muita gente tem percebido, mas a gente vê muita gente que acha que a solução é procurar mais a própria felicidade. E a gente vê em quem deu certo, em quem conseguiu o que estava buscando, a decepção dessa pessoa. Às vezes o que ela queria mesmo, essa pessoa queria mesmo no fundo do coração dela, era servir os outros. Mas ela não sabe disso, porque isso virou um ponto cego da nossa cultura também. I have a competition in me. I want no one else to succeed. A segunda consequência é que isso cria arte ruim. No começo até cria arte boa. Anos 60 e 70, você tem grandes filmes de pessoas que procuram o próprio eu, que expressam sua individualidade, porque isso também é uma coisa da realidade. Não é que a gente entender os nossos movimentos interiores e viver de acordo com eles. Isso não é errado, isso é uma parte da experiência humana. O problema é quando a experiência humana vira só isso, é só cultura terapêutica. É isso que foi acontecendo. Foi cada vez mais sendo isso. Então, quando a desconstrução é tomada como a única ideia que você pode apresentar, o problema é que você começa a esgotar certos arquétipos simbólicos que no passado sustentavam as histórias. Vamos desconstruir uma história de guerra. Perfeito, e agora que eu já desconstruí a história de guerra, o que me sobra pra falar? E aí eu acho que é o grande mal dos filmes de heróis. Eles começaram até construindo símbolos mais tradicionais, pegando símbolos dos heróis, e eles perceberam que esses símbolos eram extremamente tradicionais e falaram, eu preciso matar os próprios símbolos que eu construí. E aí você tem esses heróis que não precisam amadurecer. Eu acho que esse é o efeito maior. O que você vai passar para as crianças? Não amadureçam, continuem crianças eternas. Apenas não se limitem, né? É o Frozen. Qual é o mal da Elsa? É ser reprimida, é ter que usar luvas, é ter que se segurar, é ter que estar presa numa sala de um castelo. Se ela se soltar, num primeiro momento é assustador, mas depois ela vai aprender, não sei o que, a se libertar. Quando a gente vê que até super-herói hoje em dia, em vez de tentar salvar o mundo, tá tentando descobrir quem ele é. Então, se você vai continuar numa infância eterna e até tem um reforço para você consumir padrões de consumo de criança na fase adulta, né? Então há toda uma propaganda para isso. Se você vai ter essa infância eterna e vai ficar procurando esses padrões de infância prolongada, a imaturidade é celebrada como o ápice da coisa. Então, quando a história toda da existência humana, ela para nessa etapa de descobrir-se a si mesmo, né? A vida fica vazia e, portanto, os filmes ficam vazios. A gente se descobrir, saber quem a gente é, saber que a gente tem um impacto no mundo, isso é uma coisa que a gente faz quando a gente está passando da adolescência para a vida adulta, né? A partir daí, a gente tem que descobrir rápido que o que a gente quer fazer mesmo é servir, usando as nossas aptidões, fazendo do melhor jeito que a gente puder. Mas o mundo de hoje é a adolescência eterna, né? Isso de achar que a repressão é a única mal humano, olha para sua própria alma. Olha 1 minuto para sua própria alma que você vai ver que o mal humano está muito além da repressão. Por que a Rey não é tentada pelo lado mal, como o Luke é tentado na trilogia original? Por que ela não olha o mal e fala, nossa, eu poderia ser do lado mal? E não essa tentação de falar, é relativa, é cinza, ela tem um romance com o Kylo Ren. Essa tentação é completamente falsa, é uma tentação superficial. Eu digo no nível profundo, né? Quer dizer, cadê a complexidade do personagem, a curva de aprendizado melhora? Eu acho que a exclusão dessas coisas do entretenimento atual cria um vácuo no imaginário infantil e as crianças vão continuar sonhando e desejando que voltem os heróis, né? Quer assistir aos grandes filmes do cinema sem perder tempo e sem risco de se decepcionar? Assine a BP Select e aperte o play sem medo. Apenas R$19 mensais. That turkey meatloaf recipe is a disaster. Let's go to dinner. Ty, Ned, you want Ty? Yeah. No, he's got a thing. My friends call me MJ. I don't really want to celebrate something that was built by slaves. Thank you, Captain. Pretty sure this guy's... At some point, it has to peter out because, like I said, in a world where we're not in a totalitarian state, you need to capture people's attention. And at some point, if you force certain narratives on people and you keep forcing and forcing and forcing, at some point, people are going to stop caring and are not going to pay attention to your stories. No matter how many hundreds of millions of dollars you put into them, they're just not going to care anymore. Então, quando a jornada do herói deixa de ser
essa narrativa que conta como a pessoa descobre que o que ela é chamada a fazer na vida é se sacrificar pelos outros, e, na verdade, passei a narrativa de como que ela descobriu o próprio eu, o resultado é superficialidade, repetição, esse cinema raso que a gente tem por aí. And may I say a word to this new generation? Don't follow trends. Start trends. The most condensed stories, like the most powerful stories, are the religious stories. You know, they're the stories that have bound together millions of people. The idea of the hero, he gets beaten down, that falls down, falls in water, dies or almost dies, and then ultimately gets up. That comes from the story of Christ. It was condensed, that story was condensed in the story of Christ, and now it has become a trope that is so ingrained in our culture, like I said, that no one notices. Toda história humana, ela tem um elemento de redenção envolvida nela. Toda história humana é um elemento que eu posso olhar para minha própria vida e falar qual é a realidade que está por trás disso. And so, a good example again is the resurrection motif. The resurrection motif is everywhere. So if you look at the way that Endgame, this big, massive project of billions and billions of dollars, like, how does it end? It ends with someone who sacrifices their life in order to save the world. We think that that's a normal story. You think that's a normal story? You think that story is not religious? That's a religious story. And the reason why we care about it is because we recognize in it something transcendent. No ponto mais elevado do cinema, ele me permite enxergar uma luz que muitas vezes está oculta nas coisas que eu estou vendo imediatas. A luz está reluzindo, mas eu não enxergo ela. E nós entramos no cinema, nós temos que entrar e falar, eu quero a minha vida de volta, eu quero redescobrir a minha vida. Então eu estou entrando numa cerimônia, que eu estou saindo do mundo por um segundo, eu estou tendo uma consolação do mundo duro, de uma vida puxada, por isso que é normal que as pessoas queiram se juntar em família e ver um filme depois de um dia cansado. Uma experiência real. And so just by the fact that these stories bind together such a large group of people, it makes them into the patterns that end up manifesting reality. They end up being the pattern that will kind of drive reality together. Então, por que as pessoas gostam tanto do Senhor dos Anéis? Porque a estética é incrível? Claro. Porque os hobbits são extremamente carismáticos? Sem dúvida. Mas ele é uma história que está falando sobre aspectos profundos da existência humana. Então a gente olha aquilo lá e a gente encontra a verdade naquela narrativa. As obras de fantasia que são boas, são realistas. Elas tratam da verdade de uma forma muito mais eficiente, muitas vezes, para quem está assistindo, do que um filme que busca um realismo pelo realismo. E isso é uma das grandes fontes que a arte tem para nos encantar. Então é óbvio que isso atrai. A gente perde muito tempo vendo outros mundos porque a gente sabe que este não basta. A gente sabe que existe uma vocação do homem para além daquilo que ele está restrito do que ele pode ver. E, ao mesmo tempo, a exigência da gente ver. Porque não adianta a gente conceber inteligivelmente, intelectualmente, grandes saídas se isso não fala no nosso coração. Como o cinema, nada é tão emocionante, nada tem essa capacidade. Porque nós não temos tempo de racionalizar aquilo, não é? Da imaginação nós já vamos para as sensações e sem passar pela inteligência e pela vontade, e aquilo é algo muito arrebatador. We want the answers to the big questions, the why am I here, where did I come from, where am I going, what's life all about? No matter if it's science fiction or horror films or great dramas or comedies or whatever. The more truth they speak, the more they speak to the audience and what the audience really
is there for. O cinema expande o nosso horizonte de experiência. Eu não sou capaz de viver tudo aquilo, mas eu posso transviver. Eu posso participar emocionalmente, intelectualmente daquele drama humano que ele tão intensamente apresenta aos nossos olhos. Mas quando eu saio dessa experiência, eu preciso falar assim, poxa, e tudo na minha vida que eu deixei de enxergar, que eu deixei de refletir, que eu deixei de avaliar. E se eu redescobrir o sentido da minha vida, e se eu agora que eu tô vendo o teatro do cinema, que eu tô vendo a luz reluzente, eu vejo na ficção e falo, nossa, em volta da minha vida existe luz e trevas, em volta da minha vida existe um sentido para o qual eu fui criado, existe um anel que eu preciso destruir no fogo, existem as minhas filhas que eu preciso voltar e abraçá-las, independente da prisão, existe algum tipo de redenção por trás da minha vida, né? And that's actually how our society holds together, is through self-sacrifice. It's actually more through self-sacrifice than through this kind of underdog narrative of wanting to kind of get power for yourself. Self-sacrifice is how we bind together because we have to sacrifice our idiosyncrasies in order to exist in any community, in a family, in any group, in any club. You have to be able to sacrifice some aspect of yourself in order to be able to love others. E eu acho que a pessoa sai da sala de cinema, ela tem que sair e falar assim, o que a minha vida significa? Qual é o sentido que a minha vida tem, né? Como eu faço para redescobrir minha vida? Como esses personagens mostram o que eu perdi, né? Então aí o escapismo e a consolação, eles ganham uma outra conotação. O cinema desperta a pessoa para a experiência da luz. Esperamos que você tenha gostado desse episódio de A Sétima Arte. É para pensar dessa forma sobre os filmes e extrair o máximo que eles podem nos oferecer que criamos a BP Select, a plataforma de filmes onde você pode apertar o play sem medo. Lembrando que até dia 31 de outubro teremos bônus exclusivos para você que se tornar um assinante da BP Select. Contamos com vocês e até breve.